7 coisas para fazer de manhã e parar de viver a mesma mó e puerto. Estoicismo. Acordar não é apenas abrir os olhos, é atravessar uma fronteira invisível entre o que ficou e o que ainda pode ser. Mas, para muitos, essa travessia já começa cansada. É como se cada manhã fosse uma repetição do mesmo roteiro gasto. Levantar, mover, cumprir tarefas, sentir que nada realmente muda. Não é preguiça, é a sensação de estar preso em um ciclo, onde os dias são diferentes apenas no calendário, mas não no coração. Sêneca dizia que o marinheiro que não sabe o rumo não pode esperar vento favorável. E é exatamente assim que vivemos quando acordamos sem um eixo interno. Qualquer acontecimento, bom ou ruim, nos arrasta. Somos barcos soltos, seguindo correntes que não escolhemos. Acordar, então, deixa de ser um ato de recomeço e se torna apenas continuação. O mesmo mar, o mesmo horizonte, a mesma ausência de direção. Marco Aurélio, em silêncio, lembrava que cada manhã é como uma vida inteira, que, ao despertar, temos a chance de viver algo novo, não apenas mais uma página repetida, mas para isso é preciso presença. Acordar no piloto automático é atravessar a porta do dia correndo, carregando o peso do ontem e já antecipando as sombras do amanhã. É não perceber a brisa, não notar a luz, não ouvir o próprio corpo. Amanhã é uma porta simbólica. Se você atravessa de qualquer jeito, leva para dentro dela todo o caos que sobrou da véspera. Mas se atravessa consciente, é como limpar a lente antes de olhar o mundo. É ver com mais nitidez, sentir com mais clareza, respirar com mais espaço. Essa limpeza não é luxo, é autocontrole. É o ato de dizer, hoje eu decido o tom antes que o dia decida por mim. Pense na diferença entre abrir uma janela e deixar o ar entrar por acaso, ou abrir com intenção, sentindo o vento tocar o rosto. A primeira é passiva, a segunda é escolha. Amanhã, quando vivida com propósito, é essa segunda janela. É o instante em que você pode, mesmo antes do primeiro passo, definir se o dia será apenas mais um ou se, ainda que pequeno, terá algo de novo, algo de vivo, algo seu. Weigh the brokers, o peso que você recolhe antes mesmo de sair da cama. Há dias em que o corpo desperta, mas a mente já está sobrecarregada antes mesmo do primeiro movimento. É como se, no instante em que a consciência retorna, você já se visse carregando sacolas invisíveis, preocupações que ainda não aconteceram, conversas que não foram iniciadas, medos que nasceram apenas na antecipação. Essa carga matinal não é fruto do presente, mas da tendência de viver o dia como se fosse uma extensão das dores e pressões acumuladas. O estoicismo nos lembra que a primeira tarefa do dia é separar o que é real do que é apenas ruído antecipado. Sêneca diria que sofremos mais na imaginação do que na realidade, e nunca isso foi tão visível quanto nas manhãs em que acordamos já exaustos. Nesses momentos, não é o dia que nos pesa, mas a projeção dele. Criamos tempestades antes de sentir a primeira brisa. A mente, ainda frágil no despertar, é terreno fértil para essas sementes de ansiedade. Uma frase lida ao acaso, um pensamento que surge sem convite, e já estamos envolvidos em cenários que talvez nunca existam. É como se o quarto ainda escuro fosse invadido por sombras que não pertencem a ele. Quando carregamos esse peso antes mesmo de sair da cama, entregamos ao dia uma vantagem injusta. Ele começa vencendo. Marco Aurélio via o início da manhã como um momento de alinhar a bússola, de trazer a mente de volta para si antes que o mundo tivesse a chance de moldá-la. Ao não fazer isso, corremos o risco de acordar já vivendo no território do medo e da antecipação, em vez de habitar o presente que temos nas mãos. É um desperdício silencioso, gastar energia com o que ainda não existe, enquanto ignoramos o que já está aqui, pulsando e pedindo atenção. A diferença entre um dia arrastado e um dia com propósito começa nesse instante invisível, o momento em que escolhemos se vamos recolher peso ou clareza ao despertar. É nesse ponto que definimos se seremos passageiros das preocupações ou navegantes daquilo que realmente podemos conduzir. Campo Rito, a armadilha do piloto automático. Existem manhãs que passam inteiras sem que percebamos que estivemos acordados. Levantamos, realizamos tarefas, respondemos demandas. E quando nos damos conta, metade do dia se foi sem que tenhamos estado realmente presente. É como atravessar uma estrada
olhando apenas para o asfalto sob os pés, sem jamais erguer os olhos para o horizonte. Esse é o piloto automático, um estado em que a vida se move, mas não se vive. O perigo desse modo de existência é que ele parece eficiente. Cumprimos compromissos, seguimos rotinas, mantemos a aparência de funcionalidade, mas por dentro, há um esvaziamento gradual. Quando a consciência não participa das primeiras horas do dia, tudo o que se segue tende a repetir padrões antigos, mesmo aqueles que já não fazem sentido. É como reaproveitar a água turva de ontem para regar o que deveria nascer novo hoje. Marco Aurélio via a necessidade de trazer a mente de volta para si como um dever diário, especialmente antes de enfrentar o mundo. Para ele, esse recolhimento matinal não era um luxo, mas uma proteção contra a dispersão. Ao iniciar o dia já tomado por vozes externas, mensagens, notições, entregamos o controle da nossa rota a ventos que não escolhemos e assim nos tornamos passageiros na própria embarcação. A armadilha do piloto automaticamente em sua lesa. Ele não nos avisa quando começa. Ele se instala no hábito de responder sem pensar, de começar sem realmente começar. E quando nos acostumamos a viver assim, a ideia de presença passa a parecer distante, quase impossível. Mas a verdade é que a presença não precisa de horas para ser recuperada. Ela cabe num instante, desde que o instante seja consciente. Estar desperto não é apenas ter os olhos abertos, é perceber o cheiro do café, o som que entra pela janela, a textura do ar da manhã. É notar que estamos aqui antes que o mundo nos leve para outro lugar. Porque se não estivermos no leme ao amanhecer, o resto do dia será conduzido por correntes que não perguntam se queremos. O ritual mínimo que muda a rota. Nem sempre é preciso transformar a manhã em uma sequência extensa de práticas para que ela assuma um novo rumo. Muitas vezes, um único gesto repetido com intenção é suficiente para impedir que o dia seja tragado pela repetição inconsciente. Esse gesto não precisa ser grandioso. Ele só precisa ser um ponto de ancoragem, algo que nos traga de volta ao eixo antes que o mundo imponha o dele. Pode ser a quietude de alguns minutos, olhando para um ponto fixo, sentindo a respiração desacelerar. Pode ser o movimento físico de alongar o corpo, como quem retira a ferrugem de uma engrenagem que ficou parada a noite inteira. Pode ser escrever 3 linhas em um caderno, sem a preocupação de fazer sentido, apenas para dar voz ao que está preso. O formato importa menos que o significado. É o lembrete silencioso de que ainda temos escolha sobre como o dia vai começar. No estoicismo, o autocontrole não é rigidez, mas ajuste constante. É como o marinheiro que, mesmo no mar calmo, observa as velas e o leme, corrigindo pequenos desvios antes que se tornem irreversíveis. Esse ritual mínimo cumpre a mesma função, manter-nos atentos para que não sejamos levados pelo fluxo alheio sem perceber. Quanto mais consistente ele se torna, mais rápido reconhecemos quando começamos a nos afastar do que realmente importa. Há também um aspecto simbólico nesse ato. É como se disséssemos ao próprio corpo e à própria mente: estamos aqui, estamos começando. Não há urgência, não há cobrança de perfeição, apenas um início consciente que coloca ordem no lugar onde o caos poderia entrar sem pedir licença. E, por mais pequeno que pareça, esse início muda tudo, porque um passo na direção certa, dado logo cedo, altera o caminho inteiro. Quando encontramos esse ponto de apoio diário, ele deixa de ser apenas um hábito e passa a ser um pacto silencioso conosco mesmo. Um pacto de não permitir que amanhã seja apenas a continuação do ontem, mas a abertura real para algo que ainda pode nascer. A metáfora do copo cheio logo cedo. Começar o dia com a mente já transbordando é como tentar caminhar, equilibrando um recipiente cheio até a borda. Qualquer toque, qualquer mínimo movimento, e o líquido se derrama. Quando acordamos carregando ansiedade, pressa ou preocupações acumuladas, qualquer detalhe pode se transformar numa tempestade desproporcional. Um atraso mínimo, uma mensagem atravessada, uma pequena contrariedade, tudo se amplifica, porque não há espaço interno para absorver nada novo. O estoicismo nos ensina que, para receber o que o dia traz, é preciso antes criar espaço. Sêneca lembrava que não é possível acrescentar vinho a um recipiente que já está cheio de água suja. É preciso
esvaziá-lo primeiro. Amanhã pode ser esse momento de esvaziamento emocional, um tempo para soltar o que ficou de ontem, antes de receber as demandas e estímulos de hoje. Não é fuga, é preparação. Esvaziar não significa anular sentimentos ou fingir que problemas não existem. Significa dar a eles o tamanho certo. É reconhecer que nem tudo precisa ser resolvido agora, que nem toda emoção exige resposta imediata. Esse ato de reorganizar o que carregamos logo cedo é como limpar o convés de um navio antes de zarpar. Evita que a viagem comece com obstáculos que poderiam ter sido retirados ainda no porto. Quando não fazemos isso, o dia se torna reativo. Cada nova gota cai num copo já cheio e o transbordamento constante se torna inevitável. Mas quando começamos com clareza e espaço interno, temos margem para receber o inesperado sem nos despedaçar. E essa margem é o que nos permite responder, em vez de apenas reagir. Amanhã, então, deixa de ser um corredor estreito por onde somos empurrados e se transforma numa praça aberta, onde escolhemos para onde ir. E essa escolha, silenciosa e quase invisível, muda não apenas as próximas horas, mas a forma como vivemos os dias que ainda virão. Começar o dia é mais do que abrir os olhos e mover o corpo, é um ato de direção. Sêneca comparava o navegante experiente àquele que ajusta as velas todas as manhãs, não para controlar o vento, mas para garantir que não será arrastado pela maré alheia. É nessa imagem que amanhã encontra seu verdadeiro valor, o instante em que, antes de partir, definimos o Marco Aurélio via o despertar como um lembrete silencioso que a vida está inteira diante de nós enquanto houver luz nos olhos. Não importa se a noite anterior foi agitada ou calma, se os dias passados trouxeram vitórias ou desgaste. O amanhecer é sempre a chance de um recomeço interno. E esse recomeço não depende de mudar tudo de uma vez, mas de mudar a forma como atravessamos o portão. Quando entendemos que o início molda o caminho, cada gesto matinal passa a ter peso. Uma respiração mais lenta, um pensamento claro, um pequeno silêncio antes de abrir as portas para o mundo. Tudo isso constrói uma base invisível que sustenta o resto das horas, porque um dia que começa no eixo tem mais chances de permanecer nele, mesmo quando os ventos mudam. Pense na manhã como um portão que se abre. Se atravessamos distraídos, levamos conosco as sobras do ontem e nos deixamos moldar pelo que vier. Mas, se atravessamos consciente, carregamos apenas o que é necessário, e o que antes era rotina automática se torna escolha deliberada. É nesse instante que deixamos de ser passageiros do dia para sermos seus navegantes. No fim, talvez a verdadeira mudança não esteja em transformar toda a vida de uma vez, mas em transformar a maneira como começamos cada dia, porque é nesse primeiro passo silenciosamente escolhemos se vamos viver mais um capítulo repetido ou escrever algo novo.